Olá a todos, eu sou Paulo On e bem-vindos a essa série de mensagens, de devocional, de meditação especial nesse período da Semana Santa. Em continuidade aos dias que se seguem dessa semana, eu gostaria de meditar com vocês uma porção aqui do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 35. Na Nova Almeida Atualizada diz o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. Era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus está num momento dramático do seu ministério. No começo do capítulo 13, nós vemos Jesus, o mestre, colocando a toalha e lavando os pés dos discípulos um por um. É interessante notar que o lava-pés ocorre antes do ato de traição de Judas. Isso quer dizer que, pelo menos nesse momento, no começo do capítulo 13, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, Judas está entre eles. Você já imaginou o que é lavar os pés daquele que você sabe que vai te trair dali a um pouco? Com amor, tendo-os amado até o fim, Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E em seguida, Jesus aponta para aquele que iria traí-lo. Jesus, nesse estágio, já está cheio de emoção, angustiado. E Jesus coloca a realidade que dentre aqueles que eram considerados os seus amigos, os seus discípulos, que por 3 anos o seguiram por todo o canto, um deles ia traí-lo, um deles ia deixá-lo e um deles ia vendê-lo. Em verdade vos digo que um dentre vocês vai me trair. E esse anúncio deixou todos atônitos. Tanto é que Simão Pedro, ele pede para João, o discípulo amado que estava perto de Jesus, para que este perguntasse quem é esse homem que iria traí-lo. E Jesus dá o sinal: aquele a quem ele desse o pão molhado com vinho, esse seria o traidor. Jesus, a palavra de Deus diz que ele conheceu todas as nossas dores.
E a angústia desse momento é a angústia da traição, de ser traído pelo seu próprio amigo, seu próprio discípulo. Toda a sequência de fatos que vai culminar na sua crucificação começa nesse ponto, quando Cristo já vislumbra a sua glorificação, que, como nós vimos, é a sua morte. Satanás entra imediatamente em Judas e Judas sai para trair o seu mestre. Esse momento de traição, de dor aguda em que Jesus vê saindo por aquela porta aquele discípulo que iria traí-lo, ele é novamente transposto. E a partir do versículo 31, nós temos a instituição do novo mandamento. Jesus fala da sua situação de glorificação diante de Deus, que Deus foi glorificado nele e ele foi glorificado em Deus. E diz aos seus discípulos: olha, eu vou ficar mais um pouquinho com vocês, mas eu quero deixar para vocês um novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. É interessante notar que o relato da traição, do versículo 21 até o 30, está no meio de dois outros trechos cuja temática é o amor. Do versículo 1 até o versículo 20, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele assim o faz para mostrar que o Filho do Homem veio para amá-los, e esse amor é demonstrado no serviço. E também, do versículo 31 até o versículo 35, nós temos a instituição propriamente dita do novo mandamento, que consiste em amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Entre dois ápices de amor, nós temos no meio um recheio, e esse recheio amargo, o recheio da traição. Meus amados irmãos, esse é o enredo final dessa noite, dessa última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. Não foram momentos fáceis, não foram momentos leves, foram momentos tensos, cheios de angústia, cheios de dor. E essa dor e essa angústia mostra quão pecaminoso somos nós e quanto o Senhor deveria sofrer para pagar no meu e no seu lugar esse preço tão absurdamente grande que é o preço do nosso pecado. E é para pagar o preço e para resgatar-nos dessa condição absurda que Jesus, o Filho do Homem, veio para nos amar. Para amar até aqueles a quem mais tarde iria trair. Para amar os pecadores, dar a vida em favor deles e instituir o novo e supremo mandamento, que é o mandamento do amor. Tudo isso Jesus fez porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos deixa um supremo exemplo nessa última refeição. Amar a todos, inclusive os inimigos. Amar a todos, inclusive os nossos traidores. Amar a todos, porque Deus nos amou, mesmo nós não merecendo, e ainda continuamos a não merecer, mas Ele nos amou, e a nossa salvação e a nossa vida diária com Jesus é decorrência direta desse amor. Graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que todos nós, nessa reta agora final da Semana Santa, possamos meditar na morte e na ressurreição de Jesus, sabendo que tudo isso Ele assim fez, porque Ele nos amou. E tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bendito seja Deus, porque Ele nos amou até o fim. Deus te abençoe e até amanhã.